Fala aí, galera que acompanha meu canal. E aí, como é que vocês estão? Jadson Alves aqui. E aí, como é que vocês estão, gente? Ó, seguinte, eu tô aqui configurando o meu PC. E aí, como é que eu posso mostrar isso pra vocês? Eu pensei, como é que eu vou fazer pra mostrar pro pessoal que eu tô configurando o PC, configurando o OBS, né, com um tecladinho que eu tenho aqui. Isso aqui é fácil de encontrar, depois eu deixo na descrição aí se você quiser comprar um desse. Esse tecladinho aqui é bom que você consegue tanto operar o mouse, né? Operar o mouse quanto o teclado em si. Eu tinha esse teclado há muito tempo guardado comigo, porque eu usava ele naquele TV Box e também usei ele em um projeto que eu tinha, que era um projeto de mídia indoor, né? Eu usava para operar os meus players à distância, etc. Que às vezes eu precisava fazer alguma manutenção e eu precisava. Enfim, eu estou aqui configurando o OBS para poder fazer tanto esse formato de vídeo quanto as lives. E aí eu falei assim, cara, eu consigo usar esse tecladinho, dá para fazer nível de software também, programa, mas eu quis usar algo físico, né? Ficou uma coisa mais palpável. Eu gosto muito da coisa mais simples. Simples. Apesar que eu sou um cara complicado às vezes, mas eu gosto das coisas simples. Porque isso aqui funciona, é simples. Eu criei aqui dois setups aqui para dentro das cenas que eu estou configurando no meu OBS. Por exemplo, se eu quiser cortar a cena, né, dessa câmera para aquela câmera que está atrás de mim, eu fiz uma configuração aqui, uma configuração inclusive muito simples, que é um atalho, né, que você coloca dentro do OBS. O OBS te possibilita colocar atalhos para você fazer corte de cena, troca de câmera, esse tipo de coisa, tá? Não, o sol brilhou lá fora, eu fiquei esplêndido, olha aqui, que lindeza. Então o OBS, ele me... o TDAH é foda. O OBS me permite fazer esse tipo de configuração. Na verdade, ele me permite fazer muita coisa. Para você que grava aulas, tá? Para você que grava conteúdo, se você não sabe fazer, me chama aqui que a gente pode trocar uma ideia e com certeza eu vou conseguir te ajudar de alguma forma aí para você estar configurando o seu setup para gravar aula. Não tem nada melhor, eu estava até conversando com meu irmão agora há pouco sobre o fato de você precisar gravar uma aula e apertar um botão, cara. Eu acho isso muito incrível. Tipo, você quer gravar um conteúdo, você precisa gravar um conteúdo, em vez de você ter que ligar celular, ligar notebook, mexer não sei o que, você deixa tudo pré-configurado, já setado ali para você. E quando você estiver animado, né? Hoje eu estou animado, hoje eu quero gravar vídeos. Eu sento aqui na frente do PC, eu aperto um botão para gravar conteúdo. Esse vídeo mesmo é prova viva disso, tá? Eu vou apertar, na verdade, os dois botões aqui, mas a minha configuração hoje, o meu setup hoje, me permite gravar conteúdo dessa forma. Eu sento na frente do PC, né? Eu sento aqui na frente da câmera e aperto um botão e eu consigo produzir um vídeo, tá? Normalmente eu sento na frente do PC aqui sem muito roteiro, sem muitas ideias. Eu gosto de vir e trocar uma ideia mesmo, e falar com vocês mesmo, que é um negócio mais natural. Mas eu tô pensando seriamente em começar a pegar conteúdos atuais, né? Falar de coisas atuais, coisas que estão latentes, que estão acontecendo. Por exemplo, hoje é dia 29/4, se eu não estou enganado, hoje é aniversário da minha cidade. Tá vendo? Eu sou um cara desatento. Aniversário da minha cidade. Então eu poderia estar aqui falando, fazendo conteúdo sobre. Não é o que eu vou fazer nesse vídeo, mas é o que eu estou querendo dar exemplo para você. Então assim, eu aperto um botão e consigo gravar o conteúdo. Algo mais sério, algo mais zoeira, uma brincadeira, mas como eu falo de produção de conteúdo, eu tento sempre trazer aqui para vocês coisas, ideias e programas e sistemas e, enfim, coisas que vão facilitar vocês a produzir o conteúdo de vocês. Se o meu incentivo é baseado nisso, né? Então, a ideia é trazer coisas que possam facilitar. Então, esse controlinho aqui, ó, eu adoro essa minha câmera que ela foca rapidinho. Esse meu controlinho é um controlinho normal, você compra esse trem aí baratinho. Vou deixar o link aí no Mercado Livre, se você se interessar, você pega, se não quiser, você compra em outros lugares, na Shopee, enfim, fica à vontade. Mas esse controlinho aqui eu já tenho ele há muito tempo e agora eu configurei ele porque ele é basicamente um teclado com mouse embutido e eu uso para fazer as coisas aqui no OBS. Vantagem, eu posso fazer à distância, né? Então eu estou aqui, deixa eu soltar um setup aqui, só para você entender, ó. Vou cortar para a câmera. Olha que interessante. Essa câmera é aquela
que está lá atrás. Deixa eu voltar a cena para eu apontar a câmera. É essa câmera aqui, ó. Entende? Eu coloquei ela ali de propósito para poder mostrar para vocês essa questão. Então eu estou conversando com a câmera aqui, né, que é a webcam da frente, essa aqui que eu estou apontando, e ao mesmo tempo eu tenho o setup ali configurado com o meu controlinho aqui, ó. Então se eu aperto, nesse caso, você pode criar o atalho que você quiser. Eu coloquei conforme as minhas telas aqui, tá? Conforme as minhas cenas, para ficar mais fácil para mim mesmo, mas você pode pôr o atalho que você quiser. No meu caso específico, eu tenho uma cena chamada tela, eu tenho uma cena chamada Canon, que é a câmera que está lá atrás, eu tenho uma cena chamada convidado, então eu vou mudar conforme essas cenas, tá? Então, ó, se eu apertar Shift C, que é a configuração do atalho que eu coloquei, eu vou para a cena da outra tela. Então, mostrando aqui atrás, né? Olha que legal isso. Por que eu estou trazendo essa novidade para vocês? Eu estou mexendo bastante no OBS e eu percebi que a maioria das pessoas que produzem conteúdo às vezes tem dificuldade. Inclusive, se você for produzir no TikTok, tem o TikTok Studio, que ele faz basicamente o que faz o OBS, e as pessoas às vezes têm dificuldade, às vezes elas não usam, né? Deixa eu tirar esse meu cordão daqui, que meu cordão vai ficar batendo no fone. Peraí. Isso. Então, assim, algumas pessoas não usam o OBS Studio. Se você grava no PC com a webcam, igual eu faço, a coisa mais inteligente a fazer é configurar um setup, igual eu fiz aqui, ó. O meu microfone da mesa, ele tá fora, né, que eu tava usando ele para outras coisas, tá lá atrás, ó. Eu sempre me confundo, ele tá lá atrás, o microfone da mesa. Mas, o que é interessante nisso? Porque quando eu tô fazendo esses cortes aqui, ó, eu não preciso fazer esse corte em nível de edição, tá? Depois que eu gravei esse vídeo, esses cortes que eu estou fazendo aqui na cena, eles já estão no vídeo, entende? Então eu tenho essas duas câmeras gravando ao mesmo tempo e eu posso fazer esses cortes direto no vídeo de tal modo que, se eu precisasse, por exemplo, mostrar alguma coisa na minha mesa aqui, eu poderia posicionar essa câmera por cima, filmar a mesa, e aí, enquanto eu falo com vocês, aparece o meu rosto bonito, com essa barba grande aqui, e aí, se eu precisar mostrar algum detalhe, eu troco de câmera do mesmo jeito que a gente vai fazer no podcast Nada com Nada, tá? Uma cena para o convidado, uma cena para o host do canal, e outra cena geral mostrando todo mundo. É tipo isso. Eu vou pegar outras duas câmeras dessa minha, tá? Vou deixar também o link na descrição. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar ela aqui. Não vai dar para mostrar, né? Porque eu estou usando a mesma, mas aqui, ó. Essa minha câmerazinha eu vou deixar o link também na descrição. E se você se interessar, são webcams muito boas, tá? Tem um custo um pouquinho mais alto, mas se você está investindo no seu canal de verdade, faça como eu. Eu falo muito assim, é muito injusto querer, entre aspas aí, tá, de todo tamanho, vencer se você não entrega, você não investe nada naquele seu canal ali, no seu conteúdo, e aí do nada você quer que a vida te devolva isso sem fazer o mínimo de investimento. Então, eu queria trazer esse contexto para vocês, para contextualizar a novidade, tá? O meu irmão fica insistindo muito comigo e eu acho que ele tem muita razão sobre isso. Ele fala assim, inclusive hoje ele falou uma frase que me deixou bastante feliz. Ele falou assim, cara, você manja muitas coisas, né? Muitas coisinhas e tal. Por que você não lança um curso de OBS ensinando as pessoas a gravar? E eu já estava tentando amadurecer essa ideia assim, mas aquele negócio, sabe? Faço, não faço, faço, não faço. Até porque eu faço um montão de coisa e a verdade seja dita, às vezes eu fico menosprezando esse conhecimento que eu tenho. De tal modo que, às vezes, eu acho que não tem gente que se interesse por isso. Do mesmo modo que meu irmão me fez a pensar. Ele falou, não, cara, com certeza vai ter gente que vai se interessar por esse conteúdo. E realmente pensei um pouco mais e cheguei à conclusão que, beleza, eu vou tentar ensinar alguma coisa dentro do OBS, apesar que tem 1 milhão de canal que faz isso de graça, tá? Mas se você quiser aprender comigo, né, a forma que eu faço, tá? E esse modelo aqui é o modelo mais custo-benefício que tem, tá? Você vai gastar acho que uns 60 reais, 50, sei lá, tem mais barato, inclusive, 60 reais num tecladinho desse aqui,
A câmera, igual eu falei, a webcam é um pouquinho mais cara, mas ainda assim você consegue uma webcam do próprio notebook ou uma webcam mais baratinha. Então assim, você consegue configurar o setup de forma simples e fácil. E aí eu uso o telefone para uma outra terceira webcam, né? O programa que eu uso no telefone chama-se Irium Webcam. Eu vou deixar o link aqui também se quiser baixar. Eu uso ele para poder fazer, para transformar, né? Para transformar o meu celular em webcam, ó, em câmera também. Vou abrir aqui no computador, tem uma versão que você instala no celular e uma versão que você instala no PC. E aí eu transformo, eu acho que vou abrir aqui, deixa eu ver. Abriu. Aí eu transformo meu celular em webcam, tá vendo? Ó? Então, é uma versão de webcam que você pode usar para os seus trabalhos aí. O programa, ele é pago, tá? Mas a versão gratuita dá para você fazer bastante coisa, tá bom? Então, assim, é um programa pago. Você consegue conectar até 4 celulares. Deixa eu cortar aqui para outra câmera para vocês conseguirem ver a minha tela. Aqui, ó. A minha tela tá aqui. Então, ele abre um programinha, né? Ele abre um programinha aqui. Deixa eu voltar ele aqui. Aqui, ó. Então vocês estão conseguindo ver aí na minha tela. Ele vai ter um programinha que vai rodar no computador. E aí tem o programa no celular. E aí, no OBS, eu vou cortar para outra cena, que foi a cena que eu fiz, que é a cena chamada convidado, ó. Porém, essa cena está desconfigurada porque eu estava mexendo aqui e eu acabei desconfigurando tudo. Mas tá aí, ó. Mesmo desconfigurado, você vai ver aí a interação que eu fiz, que era eu regulando a câmera, tá? Então, voltando aqui para a tela principal. Eu consigo colocar atalhos, né, nessas cenas todas, tá? Então eu vou lá substituir, ó, uma cena por outra. Eu tenho outra cena aqui, né, configurada. E eu estou fazendo tudo isso aqui, ó, com o tecladinho, tá? Olha lá, ó. Simples, fácil, objetivo. Mexi com poeira, tô gripado. Alergia, né? Simples, fácil, objetivo. Então você poderia usar o telefone aí como uma terceira webcam. Se tiver mais telefones, você consegue configurar no programa até 4 dispositivos, né? 4 celulares. Então você vai ter 4 câmeras. Se você tiver a vantagem que nem eu tenho uma DSLR, eu tenho uma webcam bacana, que é essa aqui que eu estou apontando, tenho o celular. Então eu consigo ter aqui até 3 câmeras dentro do meu OBS. Então para quem, assim como eu, produz um conteúdo sentado na frente do PC e falando, neste momento é esse formato que eu adotei, sentado na frente do PC e falando, então fica mais fácil, inclusive, porque você consegue produzir muita quantidade de conteúdo. Porque é simples, apertou um botão, já começa a gravar ou transmitir ao vivo e olha que interessante, ó. Começa a transmitir ao vivo e aí depois você pode fazer os cortes, igual eu estou fazendo aqui, diretamente no sistema, né, no OBS. Isso aqui é muito massa mesmo, ó. Então, sim, toda vez que eu clico aqui, eu estou clicando um conjunto de atalhos que eu configurei, tá? E isso facilita muito a produção de conteúdo. Então eu estava falando sobre o meu irmão que estava insistindo comigo, ensina isso para as pessoas. Eu estava relutante, eu falei, não, existe muito isso no YouTube, já tem gente que ensina, já tem gente que tem curso. Mas depois eu parei e falei assim, mas não tem eu, né? É verdade, ele me fez pensar sobre isso, mas não tem eu ensinando, né? Porque eu pego um conteúdo mais denso, mais massivo ali e consigo explicar de forma simples e fácil. Foi até isso que o meu irmão pontuou comigo, né? Eu consigo transmitir isso de forma fácil. Então, assim, às vezes o cara acha que vai precisar gastar milhões, né? Hoje eu tenho o privilégio de ter uma webcam melhor, uma câmera filé, um computador mais decente, um microfone lapela top, mas nem sempre foi assim. E ao mesmo tempo eu vim construindo esse contexto, né? Para poder facilitar o meu trabalho de criação de conteúdos. E esse tipo de visão talvez é o que mais seja importante passar para os meus seguidores aí, né? Para as pessoas que de repente optarem por
comprar esse curso, ou obter esse curso, ou acompanhar os conteúdos gratuitos aqui do YouTube. Então, é sobre isso, né? Deu 15 minutos já de vídeo, falatório danado. Eu só queria trazer mesmo essa novidade. Meu irmão vem aqui mais tarde, a gente troca uma ideia, e eu vou começar mesmo essa ideia de produzir esses conteúdos meus voltado para o OBS, né? Ensinando as pessoas como elas podem configurar o setup delas para que a produção de conteúdo fique cada vez mais fácil, né? Eu penso assim, ó, igual meu caso aqui, eu tenho um escritório que eu venho, faço o que eu preciso fazer e se estiver bagunçado eu só fecho a porta e vou viver minha vida. É ruim, eu já vivi isso, é ruim quando a pessoa precisa toda vida ligar a câmera, posicionar ali, mexer, e isso não é a rotina dela assim, tipo, já não tá ali pronto, sabe? Dá um desânimo de verdade e eu entendo quem precisa fazer dessa forma, né? O cara tá ali produzindo o conteúdo dele, mas para ele começar ele tem que gastar uns 40 minutos só configurando o setup, né? Só ajeitando o cenário. Então assim, eu sei como é que é isso, eu já fiz dessa forma, eu sei que é cansativo, então se você puder facilitar, a produção de conteúdo ela vai ficar mais gostosa de fazer, né? É tanto quanto que o objetivo seria ensinar esse tipo de coisa, né? Como facilitar o seu setup de tal modo que quando você for gravar é de boa, é fácil, é tranquilo, entende? E você não fica sofrendo muito para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, era mais ou menos isso. Vou deixar os links dos itens citados aí, né, no vídeo, né? Normalmente eu posto o vídeo, depois eu vou lá e coloco. Não fico muita firula fazendo o SEO. Deveria, mas eu não fico fazendo. Porque eu também gosto de sentir o que o vídeo deu de resultado, no sentido de que, tipo assim, às vezes não dá nada de visualização nem nada, aí, tipo assim, tem que, como diz, valorizar quem foi lá e assistiu, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando sobre isso, né? Tipo, eu só subo o vídeo, cara. Eu não fico de muita firula, não. Eu aprendi a delegar demais, assim. Aprendi a também desprender esse. Nossa, tem que ficar perfeito. Eu só vou fazer quando tiver perfeito, que não sei o que. Não. Relaxa, relaxa, relaxa. Não precisa ser dessa forma. Tanto quanto. Tipo assim, quanto mais você quer fazer perfeito, menos você faz, e quanto menos você faz, menos você evolui no processo de amadurecimento sobre aquilo que você pretende fazer. Não sei se eu fui claro o suficiente. Quando você se dispõe a fazer algo e desprende da qualidade técnica, eu quero fazer perfeitinho. Você vai fazendo mais vezes e entendendo como funciona, recebendo os feedbacks ali do que pode ser melhorado. E à medida que você recebe esse feedback e sabe tratar bem esse feedback, você tende a melhorar. É o que eu faço. Eu estava falando com meu irmão outro dia que hoje, tecnicamente falando, eu estou muito melhor do que quando a gente começou lá no podcast. De ferramenta, né, de equipamentos, ferramentas, de conhecimento, porque eu vim de lá para cá, eu vim melhorando, como pessoa, como profissional, e de equipamento, necessariamente. Então, para produzir conteúdo hoje está muito mais fácil do que quando era no passado. Está muito melhor do que quando era no passado, ao passo que eu fui construindo essa atmosfera também. Então as coisas não acontecem gratuitamente também não, de graça assim não. Você tem que querer, desejar e fazer isso acontecer. E eu fui galgando esse contexto, né? Eu fui criando esse contexto para que, se hoje eu consigo produzir conteúdo aqui com mais facilidade, com a configuração que eu tenho, com o recurso que eu tenho, é porque eu fui construindo esse contexto. É igual eu estava falando com meu irmão sobre ler livros, né? Eu amo ler livros, estou sempre falando de livros aqui. Estou lendo, sempre leio 1 ou 2 livros ao mesmo tempo. Estava falando com ele. Cara, você não tem como você virar um bom leitor se você não comprar livros e deixar esses livros espalhados pela casa para você ler. Você fala, eu tenho um livro que está guardado na minha gaveta, debaixo de não sei o quê. Você não vai ler, cara, porque não está fácil de alcance ali para você. O livro tem que estar fácil, tem que estar na mão ali, né? Tem um livro dentro do banheiro, um livro na sala, um livro na cozinha, enfim. Tem um livro tudo quanto é lugar você imaginar, que aí eu consigo ter ele mais à mão, pegar ele e praticar a leitura. Para se tornar um leitor, você precisa criar a atmosfera de leitura, né? Inclusive eu amo isso, gosto disso, eu tenho uma estante com livros. Você quer um conceito mais foda do que isso?
pessoa que, de fato, quer construir aquilo, ele tem que se cercar daquilo. É o que eu falo, isso você aplica a qualquer coisa. Ah, eu quero ser um produtor de conteúdo, mas eu não tenho câmera, não quero comprar uma câmera, não vou comprar uma câmera. Fica difícil. Ah, eu quero ser um produtor de conteúdo, mas eu tenho vergonha de aparecer, eu não quero ser gravado, eu não gosto de filmar. Uai, não faz sentido, né? Então, minimamente, você tem que se cercar daquilo que você almeja, né? Do mesmo jeito que você quer ser jogador de futebol, você tem que, no mínimo, minimamente, você tem que ir num campinho jogar bola, né? Não faz sentido. Ah, eu quero ser jogador de futebol, mas eu não vou no campinho. Não faz nenhum sentido isso. Ah, eu quero ser cantor, mas nossa, eu não gosto de cantar. Não faz sentido isso. Não tem como, é impossível. Para tudo na vida. Então, se você gosta de algo, você vai se cercar daquilo, né? Você vai introduzir isso na sua vida de tal modo que você dorme e acorda pensando naquilo que você quer fazer, né? Sobre investir sua grana, né? Investir dinheiro naquilo que você almeja é o efeito de plantio, né, cara? É a semeadura e a colheita, né? Se você não gastou nada, não gasta nada, não tem coragem de investir nada, não é doido o suficiente para gastar um dinheiro no que se desacreditar ser o seu sonho, não faz sentido, você está só tendo pesadelos mesmo. Então você tem que gastar. Ah, qual que é a garantia de retorno? Nenhuma. Nenhuma garantia de retorno, até porque o universo não te deve nada, a sociedade não te deve nada, ninguém te deve nada. Se você não fazer acontecer, não vai ter ninguém que vai fazer por você. Logo, você tem que fazer o seu time vencer para que quando o seu time estiver vencendo, você consiga escalar jogadores para o seu time. Porque muitas das vezes, eu falo muito isso com meu irmão, quando as pessoas estiverem com o time delas vencendo, elas não vão te escolher não, tá? Às vezes, muito difícil. Às vezes você pode até escolher elas, mas elas não vão te escolher se o time delas estiver vencendo. Então, não dependa de ser escolhido, faça seu time vencer você mesmo. E é isso aí. Beleza? Ó, o vídeo tá muito longo já, 22 minutos. E é isso aí, galera. Então fica ligadinho, depois eu vou atualizar os links desse vídeo aqui e vou colocar o curso que foi citado aí no vídeo em si para você. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta a palavra jabuticaba na descrição, só para eu saber que você realmente assiste os vídeos até o final. Eu falei que sempre deixaria uma palavra louca, aleatória, então a palavra de hoje é jabuticaba. Se você viu até aqui, escreva nos comentários jabuticaba. Certinho? Galera, fica aí com o corte, né, da cena de mim despedindo de vocês. Isso é extremamente interessante, né, para quem está produzindo conteúdo. E é isso aí, galera. Então, tamo junto, valeu e até a próxima.